Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estas coisas disse Jesus, ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Dura é esta linguagem, e quem a pode ouvir? Porém Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam por isto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? E se vós virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se lhe não for concedido por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Por isso Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Mas Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje inicia imediatamente após o discurso do pão da vida, em que Jesus diz que aquele que come a sua carne e o seu sangue permanece nele e tem a vida em si, e quem não come da sua carne e do seu sangue não permanece nele e não tem a sua vida em si. O Evangelho de hoje ele é com frequência usado para demonstrar, de forma muito clara, que quando Jesus se refere à sua própria presença real, no Santíssimo Sacramento do altar, na Santa Eucaristia, ou seja, na hóstia consagrada e no vinho consagrado, ele fala literalmente. Porque, bem, se ele estivesse fazendo uma metáfora, se estivesse fazendo uma analogia, se estivesse dizendo, na verdade, não, este pão e este vinho, eles não são o meu corpo, mas eles são um símbolo do meu corpo, ele não deixaria que tantos discípulos o abandonassem por isso. Ele diria: não, pera, vocês entenderam errado, não é bem assim. Mas não. Ele deixa eles irem. Inclusive vira-se para os apóstolos e diz: vocês querem ir embora também? Então, em primeiro lugar, isso. Tá? Esse evangelho é um testamento, um testemunho fortíssimo da literalidade das palavras de Jesus, de que nós não devemos tomá-las por símbolos. O próprio Santo Tomás de Aquino, quando vai nos ensinar os meios corretos de se ler a Escritura, a Sagrada Escritura, explica que o primeiro sentido da Sagrada Escritura sempre é o sentido literal, e que o limite para a interpretação simbólica, analógica ou qualquer outra que seja da Sagrada Escritura
é sempre o limite imposto pelo sentido literal e pela sã doutrina. Esse é o limite. Então, se Jesus diz, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, aquele que diz, não, ele não quis dizer exatamente isso, está violentando as palavras do próprio Filho de Deus. Está claro? Ótimo. Isto dito, partimos para o próximo ponto que eu gostaria de tratar com vocês, que é o seguinte. Notem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está disposto a suavizar a sua doutrina. Ele não está disposto a suavizar as suas palavras, a suavizar as máximas que ele veio nos ensinar. Por quê? Porque as suas palavras, como ele disse, são palavras de espírito, são palavras de vida. As palavras do Cristo, sendo verdadeiras e sendo ele Deus, que é a própria verdade, comunicam a nós parte dele. Comunicam a nós informações sobre quem ele é, sobre quem é Deus. E Deus quer que nós o amemos por ele. Deus quer que nós o amemos e que nós o sigamos por ele ser quem ele é. Deus não vai se adaptar a nós, irmãos. Deus não vai se adequar às nossas vontades mesquinhas. Deus não vai se adaptar à nossa visão mundana. Deus não muda. O Deus que se encarnou em Jesus Cristo, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Deus Pai, Criador de tudo, Deus Espírito Santo, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, o Deus que inspirou os Salmos, é o mesmo Deus, inalterado, imutável e eterno, a que nós hoje nos dirigimos. É o mesmo Deus que nós cultuamos hoje. É o mesmo Deus que nós amamos. É o mesmo Deus a quem nós entregamos a nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é o Deus por quem nós devemos nos decidir, como vocês ouviram na primeira leitura da missa de hoje. Uma passagem linda do Antigo Testamento que, infelizmente, não tem tempo de eu ler todas as leituras da missa, né, aqui nessas homilias de domingo, mas que eu recomendo fortemente que vocês leiam. É uma passagem linda. E é justamente aquilo que Deus nos diz. Nós temos que nos decidir. Quem é o Senhor? Se o Senhor é o Deus dos pagãos, se o Senhor é esse Deus arte moderna, que nos é vendido hoje em dia pela mídia e, infelizmente, por muitos sacerdotes, que nos é vendido pelos protestantes, que nos é vendido, inclusive, pelas nossas próprias vontades humanas, se este é o Senhor, então siga-o. Se você crê no fundo do seu coração que esse Deus, arte moderna, que concorda contigo, com as tuas vontades, com a tua visão humana, temporal e mundana de tudo, é Deus, então seguiu. Agora, se Deus que inspirou a Sagrada Escritura, Jesus Cristo, o Deus que morreu na cruz por nós, o Deus que está presente no Santíssimo Sacramento do altar, se Ele é o Senhor, então seguiu. Mas nós não podemos nos permitir viver nesse estado de divisão. Nós não podemos nos permitir viver dissolutos, viver servindo à carne e servindo ao Espírito. Porque não é assim que funciona. Tá? Vejam, o próprio Cristo nos diz na passagem de hoje, né? Vou até ler. O Espírito é o que vivifica. A carne
para nada aproveita. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado corpo e alma, né? Num composto harmônico, ao ponto de que Santo Agostinho diz que a morte é como um inimigo que vem separar com violência dois amantes, corpo e alma, feitos um para o outro, em união perfeita e harmônica. Mas se o corpo e a alma do homem estão unidos tão harmonicamente, se o corpo e a alma do homem pertencem um ao outro de tal modo que na ressurreição da carne nossos corpos serão ressuscitados e nós iremos para o céu ou para o inferno, de corpo e alma, por que Cristo parece condenar a carne? Isso é importante, muito importante. Então, peço que tenham atenção, porque nós vamos falar de uma coisa um pouco mais técnica agora. Vocês já devem ter ouvido o termo concupiscência. Tá? A concupiscência é possivelmente uma das piores penas do pecado original, depois, é claro, da separação do homem de Deus. E a concupiscência nada mais é do que a inclinação que nós temos a satisfazer os nossos sentidos. Essa é a concupiscência. E é claro, a concupiscência soma-se, então, com a ignorância da inteligência, que tem dificuldade de discernir o que é a verdade, que também é uma pena do pecado original, e a debilidade da nossa vontade, que não consegue mais controlar o nosso corpo como antes controlava. Não consegue nos mover tão facilmente como nos movia antes da queda. Tá? Então, sendo assim, por causa do estado que fica a nossa alma após o pecado original, a concupiscência, quando nós não vivemos uma vida de mortificação, uma vida de penitência, uma vida realmente para a graça, uma vida realmente para Deus, uma vida de autonegação por amor, se nós não vivemos assim, a concupiscência age como a rainha do nosso corpo, da nossa vida, e ela ocupa em nós o lugar que a nossa inteligência deveria ocupar. Tá? E o que a concupiscência nos pede, então? A concupiscência nos pede para satisfazer os nossos sentidos. E não só os nossos sentidos externos. Os sentidos externos são tato, né? Ou seja, as sensações gostosas, né? De conforto, de quentinho, de prazer físico em geral. Paladar, comidas gostosas e variadas e texturas diversas na nossa boca. Aromas bons, sons agradáveis, olhar para coisas bonitas. A concupiscência quer que nós satisfaçamos esse sentido, sim, mas não em primeiro lugar. Os sentidos que a concupiscência mais quer satisfazer são os nossos sentidos internos. Santo Tomás de Aquino aponta 4. A nossa memória, o nosso senso comum, ou seja, a capacidade que nós temos de, por exemplo, eu olho para esta imagem de Nossa Senhora, eu percebo branco, dourado, traços femininos e tudo mais, e eu consigo amarrar tudo isso numa única coisa, né? Num único composto de informações. Isso é o senso comum. Então, memória, senso comum, nossa imaginação e uma coisa que Santo Tomás chama de cogitativa, que é o quê? É aquilo que vai informar a nossa capacidade de olhar para as coisas e saber o que esperar delas. Então, por exemplo, se eu estou andando sozinho nas montanhas e eu vejo um leão, uma onça, quem vai gritar para mim, perigo, perigo, este bicho quer te comer, é a minha cogitativa, é esse sentido externo. Então, a nossa concupiscência quer satisfazer os nossos sentidos internos por meio dos sentidos externos. Por quê?
Porque, bem, o prazer que eu tenho com os sentidos externos é temporário. Mas nos sentidos internos, ele perdura no tempo. Ele faz o quê? Uma imitação da eternidade. Uma imitação, uma paródia. Ele macaqueia a eternidade dentro de mim. Então, essa satisfação externa e interna vai reforçando em mim falsas verdades sobre quem eu sou. Falsas verdades sobre como o mundo funciona. Falsas verdades sobre quem é Deus. Entendem? E essa é a carne que Cristo está dizendo que não serve para nada. Essa é a carne que nos separa do Espírito e da verdade. É a concupiscência. É o desejo pela satisfação sensorial. Vocês entendem? Não é que as coisas do mundo físico sejam ruins e más. Não. Eu tornei-me mal pelo pecado. E eu quero servir a mim mesmo. Eu tornei-me o meu próprio Deus. Eu tenho a inclinação de me escravizar diante das coisas. Porque, por causa do pecado original, a minha natureza caída e a sua quer servir a qualquer coisa, antes de servir a Deus. Nossa natureza está disposta a escravizar-se diante do menor prazer para não ter de servir a Deus. Para não ter de abdicar da concupiscência, lutar para o resto da vida contra a tirania da concupiscência em nós, para bem servir a Deus. Por quê? Em última instância, irmãos e irmãs, porque se nós nos voltarmos contra a nossa concupiscência, se nós nos voltarmos contra a carne, nós seremos forçados a perceber a grande verdade, da qual todo homem foge. A grande verdade, da qual ninguém escapa, no dia do julgamento, ao menos, mas da qual aqui na terra todos nós tentamos fugir desesperadamente, como o demônio foge da cruz. A verdade de que nós não somos Deus. A verdade de que nós não podemos viver uma vida servindo a nós mesmos. Nós não podemos viver confiando na nossa própria concupiscência, na nossa própria vontade, nos nossos próprios desejos. A verdade de que nós não prestamos, de que eu não presto, de que você não presta, e de que tudo aquilo que há de bom em nós não é nosso, não é fruto do nosso mérito, não é fruto do nosso esforço, mas é fruto da graça de Deus, do amor de Deus por nós, que age em nós, que nos transforma e nos salva de nós mesmos. Se lutarmos contra a concupiscência, seremos forçados o quê? A conhecer diariamente o fracasso, diariamente a derrota, diariamente a humilhação de perceber que somos absolutamente incapazes de qualquer coisa longe de Deus. Por quê? E isso nos dói. Por quê? Porque os nossos sentidos internos, o nosso pecado, o demônio, o mundo, a carne, sussurram para nós o tempo inteiro a mesma coisa que o demônio sussurrou a Eva no jardim. Sereis como deuses. Você é o seu próprio Deus. Viva para si mesmo. Seja o centro da sua vida.
E isto, meus irmãos e minhas irmãs, é totalmente contrário à grande verdade. Aquilo que Pedro disse para Nosso Senhor no final do Evangelho de hoje. Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, essa ilusão de eternidade que há dentro de mim, essa ilusão, essa mentira, essa sensação de que os meus sentimentos importam, de que a minha sensação de autoimportância serve para alguma coisa, de que o meu conforto é importante, de que a minha opinião tem alguma valia, né? Essa sensação de que eu merecia as coisas por eu mesmo, essa sensação de poder, essa sensação essa necessidade de respeito, né? Como se isso valesse de alguma coisa, como se a opinião dos homens pudesse realmente ter algum impacto sobre a minha alma, sobre a minha vida. Essa sensação de que as coisas aqui importam de alguma forma. Tudo isso é mentira. Porque estas palavras, que são palavras que o mundo nos conta, que a nossa carne, a concupiscência, nos conta, palavras que o demônio nos sussurra, elas não são palavras de vida eterna. As únicas palavras de vida eterna são as palavras de Espírito e vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhemos para Ele, sigamos a Ele. E para fazê-lo, temos que estar dispostos a conhecer, abraçar e amar o absoluto fracasso da nossa própria carne. Com amor e com alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe e um santo domingo.